Resultado. Para uns, pode ser uma soma. Para outros, um novo começo. Numa cidade humanizada, resultado tem que ser a satisfação das pessoas. Como o seu Antônio, que agora aproveita a vida bem pertinho de casa. Ou a Catarina, que sem ir muito longe, cuida melhor do seu bem mais precioso. Resultado é poder ir e vir com mais conforto. É sair de casa vestido de dignidade. Este é o resultado que faz a diferença, com oportunidades iguais para todos, com atenção nos pequenos gestos e responsabilidade nas grandes obras. E de resultado em resultado, estamos construindo uma cidade muito mais humana, porque o resultado que mais importa é o que muda para melhor a vida da nossa gente. Prefeitura de Cuiabá, 3 anos de resultados, trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje nós vamos contar a história para você que de repente está passando pela perda de um filho, ou se você conhece alguém que está passando por essa dor. É uma história pessoal. Nós já mostramos aqui o trabalho de um grupo, né? O grupo Mães de Anjo. Mas hoje nós vamos conversar com uma mãe de um anjo. A nossa convidada é a Lisandra Pimenta Pisato, é servidora pública. Lisandra, obrigada por você ter aceito vir aqui contar o que você passou e de repente também ajudar aí as pessoas que estão com a gente. Eu que agradeço o convite, Liz. É um prazer estar aqui para falar dos meus filhos. É sempre uma honra poder falar deles. Que bom. Então, a gente já mostrou aqui, eu vou deixar o card aqui para quem quiser assistir, né? A entrevista da Belu, se você a conhece, esteve já com ela no grupo Mães de Anjo, contando a história do grupo em si. Mas a nossa ideia era justamente isso, alguém vir contar essa história, né? Você é mãe de um anjo. O que aconteceu com você? Sim, a vida inteira o grande sonho da minha vida era a maternidade. E sempre muito bem planejado na minha mente, sempre muito sonhado. E em 2015, eu me recordo que em 2014 eu já tinha o quarto dele montado. Em 2015, eu engravidei do Pedro, meu primeiro filho. E no decorrer da gestação, com 5 meses de gravidez, eu descobri uma síndrome chamada Síndrome de Edwards, que tinha algumas malformações, né, no coração, enfim. E aí, depois de uma luta muito grande durante a gestação, tentando trazer ele a este mundo, porque só 5% nasciam, então a taxa de óbito era muito grande intraútero. Ele nasceu com 36 semanas de gestação. Nossa. E nós vivemos durante 4 meses numa UTI neonatal. Pedro lutou muito para viver, fez várias cirurgias, chegou a fazer traqueostomia, gastrostomia, fez 2 cirurgias no coração, retirou uma hérnia, enfim, lutou muito mesmo. E devido a uma infecção que ele pegou e já estava muito debilitado, né? Ele veio a falecer no dia 5 de março de 2016. A gente fala muito, né? Você contando, né, essa história, a gente fala muito da dor como uma dor que não se esquece, né? Muitas mulheres não conseguem superar essa dor e a forma como você conta demonstra que você conseguiu trabalhar isso. Como é que foi que você trabalhou essa superação, se preparou para essa possível perda, porque você já tinha um diagnóstico, né, de uma doença que possivelmente iria acontecer isso? Como é que foi esse trabalho interior, psicológico, em que você se apegou? Liz, eu costumo dizer que o luto é individual. Não tem receita de bolo para viver um luto. Não existe uma forma correta de viver o luto. Cada um vai viver ele de acordo com a sua história, de acordo com o seu sentimento, com a sua vivência, né? A fé é uma questão individual, né? E eu professo a fé católica, sou cristã. E a vida inteira coloquei diante de Deus esse sonho e sabia que quando recebi aquele diagnóstico, quando vivi a história do meu filho, sabia que aquilo estava acontecendo conforme os planos dele, como eu sempre pedi que fosse. Então, eu tive a oportunidade de viver um processo de entrega do meu filho, conforme a vontade de Deus, fosse durante a gestação, fosse todos os dias que ele passou naquela UTI, com várias experiências de quase morte.
Não foi uma e nem duas, foram várias. Então, eu de verdade me sinto privilegiada com tudo que recebi dos meus pais, com tudo que cultivei a minha vida inteira. Eu digo que tudo isso assim, me levou a entregar meu filho a Deus com toda a dor da saudade, com todo o sofrimento, mas com muita gratidão, com muito amor por tudo que ele me concedeu viver sendo mãe do Pedro. Ser mãe do Pedro foi inexplicável, não tem como explicar, né? Só o que eu vivi ali diariamente com meu filho, cada dia era um dia. Hoje as pessoas falam muito em viver um dia de cada vez. A gente fala muito isso da boca para fora. É muito difícil viver um dia de cada vez. E na gestação eu tive que aprender isso, porque quando a gente recebe um diagnóstico de uma síndrome, como a síndrome de Edwards, a gente já começa a viver um luto que ainda não existe. A criança está viva no seu ventre e você já está, meu Deus, a taxa de mortalidade é de tanto e tal. Então, um dia eu li na internet um depoimento de uma mãe dizendo assim: eu não posso viver um luto de um filho que está vivo dentro de mim. E foi isso que eu fiz. Meu filho está vivo, meu filho estava mexendo. E aí eu fazia de tudo para ele mexer mais. E aí eu vivi um dia de cada vez. E quando ele nasceu, literalmente, dia a dia naquela UTI, eu me obriguei a viver isso. Enquanto uma criança falecia no leito ao lado, eu vivia aquele luto daquela mãe, eu chorava junto com ela, eu virava, olhava pro meu filho e falava: meu filho está vivo. E as pessoas na UTI achavam que eu estava louca, porque era muito difícil aquilo. Só que eu falei: eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Pode ser que eu passe um ano aqui, pode ser que eu passe uma semana, pode ser que eu passe um mês. E nós passamos 4 meses. Então, cada dia, literalmente, era um dia, era aquele dia que eu tinha. Eu tive algumas experiências de médicos chegarem para mim e falar assim: olha, a gente já conversou hoje, eu já te passei o boletim dele, eu acho que você não entendeu, que a situação é muito grave dessa infecção que ele está. Aí eu falava assim: doutor, eu entendi, mas é que agora eu estou vivendo com meu filho aqui. Agora eu estou sendo feliz com ele aqui. E ele está acordado. E ele está aqui comigo, então eu vou brincar com ele mesmo, sorrindo desse jeito mesmo. Eu sei que a situação é grave. A gente teve diagnósticos do Pedro assim, de estar com 1000 plaquetas. A gente não tem mais nada. A gente fala: gente, o que vai acontecer? E dali 2 dias, Pedro estava lá ótimo, dando sorrisinho, dando beijinho. Lindo. Então, assim, eu literalmente aprendi a viver um dia de cada vez e a ver em cada dia o presente que Deus estava me dando. Às vezes as pessoas tem um diagnóstico, seja de câncer, né, seja com qualquer outra doença, e ficam tão focadas na preocupação com aquela doença e se esquecem que nós estamos aqui, que a qualquer momento qualquer um pode partir. As pessoas chegavam e falavam assim: você tem noção que ele pode morrer a qualquer momento? Aí eu falava assim: doutor, o senhor também. Todo mundo. Chegou uma hora que eu tinha que ficar falando: tá bom, eu também posso morrer. Não precisa mais falar, né? Agora, será que eu posso viver? Será que eu posso ter esse momento com meu filho aqui? Será que você eu posso... falou 2 palavras aqui: dor e gratidão. Na dor, muita gente, às vezes, se desespera, né? Entra num processo depressivo, autodestrutivo, né? Como é possível conciliar 2 palavras, dor e gratidão? Como você conseguiu trabalhar isso? Eu não consigo falar sobre dor e gratidão sem falar sobre Deus. É impossível para mim. Como cristã, a gente que conhece a palavra de Deus sabe que a porta é estreita. Deus não nos prometeu um mar de rosas aqui nesse mundo, né? Isso aqui eu brinco que a gente não está aqui com uma maquininha de crédito e débito. Ah, eu fiz isso, eu sou uma boa pessoa, então vai dar tudo, vai ser tudo do jeito que eu quero. Não é assim, a gente sabe. Então, eu não sei se pela criação dos meus pais, que sempre me deram limites e me fizeram me colocar diante de Deus e da vontade dele, eu acho que eu consegui, de alguma forma, viver e ainda vivo a dor da saudade do meu filho, a dor da ausência dele, a dor do meu sonho que foi quebrado e que eu tive que me refazer, mas a gratidão por ser mãe, por conseguir algo, por estar viva, por estar aqui, por poder sonhar, por poder amar meu filho, né? O amor que a gente sente por um filho é a coisa mais abundante desse mundo. Eu não consigo enxergar outra coisa que nos deixa mais plena. Então, por poder sentir aquilo e saber que meu filho sentiu aquilo também, lutou tanto para estar comigo, isso para mim já me preenche, sabe? Eu não preciso que aconteça realmente da forma com que eu quero. Eu não preciso que eu viva aqui uma vida com um filho tantos anos para... Lógico, isso seria maravilhoso, mas
É verdade, né? E muitas vezes as pessoas que vêm tentar, de alguma forma, consolar, vêm com algumas frases feitas, né? E uma delas seria, vai passar, você pode ter outro. Exato. Como é que foi esse recomeço para você? Eu ouvi isso no dia do velório do né? meu filho, de uma pessoa que me ama muito, que acompanhou toda a Às vida vezes do até a meu filho. intenção é interessante. Sim, não, a intenção é sempre maravilhosa. É E eu boa. tava tão transbordando de amor, inclusive na despedida do meu filho, que eu sinceramente eu não consigo enxergar com... Eu não sinto dor por ter escutado isso, mas a gente sabe que isso machuca muito, porque um filho não é substituído, né? Um filho é um filho. Uma mãe pode ter 10 filhos, se ela perder um filho, ela vai sofrer a dor da ausência daquele filho. E quando o Pedro faleceu, ele faleceu dia 5 de março. Em junho, eu decidi e planejei engravidar do Davi. O Davi nasceu em março, o Davi nasceu em março de 2017, né? Ele foi concebido 3 meses após a partida do irmão dele. E eu senti que as pessoas queriam me ver mal. Elas queriam me ver sofrendo aquele luto e não vivendo a espera e a chegada do novo filho, porque elas encaravam aquilo como uma substituição. E eu não. Pra mim, não. Era o meu novo filho que estava chegando. E eu via no olhar das pessoas aquela incompreensão de como é que eu havia acabado de enterrar um filho E já estava e já estava grávida de novo. E planejadamente. Isso que deixava elas mais... Chocava. Como é que você vai ver isso? Eu falava, eu sempre disse isso. O meu filho que está vindo vai sentir exatamente tudo o que eu estou sentindo pelo que partiu pelo Pedro. E ele não vai sentir só a saudade que eu estou sentindo. Ele vai sentir todo o amor que eu senti pelo irmão dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Exata. Eu não imaginava, a gente que é mãe, que gera, a gente sabe da ligação, do sentimento que existe tudo, mas eu de verdade não imaginava o quanto isso em vida com o Davi aqui iria fazer com que ele tenha, assim, loucura por esse irmão. Loucura da forma mais natural possível. E você sempre contou possível. que ele tem um irmão... Então, quando ele era pequenininho, eu falava e tal, mas eu não mostrava muito foto e tal. Quando ele foi ficando maior, e ele foi participando dos eventos do grupo, meu maninho, começou meu maninho, meu irmão. Hoje, se alguém relar no quadro da foto do irmão dele, ele bate. É meu irmão. Pede o quadrinho para dormir do lado dele, fala que o quarto é dele, do irmão, apesar de não ter referência nenhuma, né? Só a foto. Ele fala isso espontaneamente. Onde é que está seu irmão, Davi? Meu irmão está no céu. E aí, no dia do evento do grupo, a gente solta os balões no parque, né? E aí, ele perguntou pra mim, mamãe, o Pedro vai brincar no céu com o balão que eu mandei pra ele? Então, assim... Ele tá com que idade hoje? Ele tem 2 anos e meio. Meu Deus do céu. Mas ele fala bastante, igual a mãe. E ele é apaixonado por esse Acho que irmão. uma das questões também que se pergunta quando você perde um filho, principalmente na gestação, né? O medo de, no seu caso, que você teve um diagnóstico de uma doença, o medo dessa questão se repetir, né? Isso te passou pela cabeça? Eu fiz uma investigação enquanto estávamos na UTI, eu fiz uma investigação e descobri que era chamado pela medicina como um acidente genético, não tinha nenhuma questão genética que influenciasse. Então, eu sabia que poderia engravidar novamente e que a chance de acontecer seria a mesma chance de com qualquer pessoa. Seria, se eu não salvo engano, de 25%. Então, foi bem tranquilo para mim, apesar de, né, eu tenho vários depoimentos de amigas, inclusive, que tem muita dificuldade na próxima gestação. Eu fiz questão de fazer com os mesmos médicos, os mesmos exames de imagem, e foi um processo muito emocionante, tanto meu quanto deles, porque né? cada normal em cada ultrassom, o meu filho tinha um defeito numa comunicação intraventricular no coração. E eu me recordo exatamente no dia de fazer esse exame, o meu médico, o Dr. Morales, que foi um anjo na nossa vida, virou e falou assim, Lisandra, posso te falar? Eu falei, pode. Ele falou assim, tudo normal. Aquilo
Aquilo, então assim, eu tava vivendo aquela emoção, eu não me permiti realmente viver o medo, sabe? Eu confesso que depois que o Davi nasceu, sim, qualquer resfriado que ele pegou, eu já tive que trabalhar isso em mim. E hoje, você tem que continuar trabalhando todo dia, cada dia de cada vez. Exatamente. Né? Você procurou ajuda de psicólogos? Como é que foi assim essa questão? Você sentiu que você precisou? Porque você falou muito da fé, né? Sim. Da importância de fundamentar, né? Essa entrega. Mas houve essa necessidade? Não, Lídice, no meu caso eu não procurei, não senti necessidade, mas acompanhando várias mães pelo grupo Mães de Anjo, é fundamental o apoio de um profissional. Fundamental. Nós temos, inclusive, no grupo vários psicólogos que são voluntários, que né? são voluntários, e vão lá e se doam para estar conversando com essas mães. E nós temos vários depoimentos de mães de que fizeram o acompanhamento psicológico e que foi fundamental, seja para sair, para vivenciar o luto, seja para sair de uma depressão, que várias desenvolvem durante o processo do luto. Então, a nossa orientação, no meu caso, eu não tive porque eu não senti essa necessidade. Mas hoje eu faço terapia e sei o quanto uma terapia nos ajuda com o olhar de um profissional a encarar determinadas situações que nós não conseguimos ter clareza para vivenciar e para transformar. E aí, a partir dessa experiência, então, você se tornou uma voluntária do Grupo Mães de Anjo aqui em Cuiabá? Sim, exatamente. Quando o grupo começou, eu já estava grávida do Davi. E eu já me via nesse processo de um bebê, que a gente chama de bebê arco-íris, aquele que vem após a tempestade. E eu me vi querendo muito falar sobre Pedro, contar a história dele e falar sobre essa gratidão e esse amor. Mas eu vi a necessidade daquelas mães de conseguir enxergar esse pós-luto, esse reformular, né? Então, para mim foi muito importante participar do grupo. Hoje eu continuo, realmente eu digo assim que por elas, sabe? Por mim, eu levo o Davi, ele adora, os eventos são maravilhosos, são cheios de muito amor. E essa vivência de poder olhar no olho da outra e saber que a gente sabe o que a outra está sentindo, isso não tem preço. Agora, para a gente encerrar, um recadinho para as mães que estão nos assistindo, que perderam seus filhos, seja na gestação, seja, né, por questões externas, acidentes, violência. O que você diria, Lisandra? Eu diria a elas que o amor experimentado, que esse filho sonhado, que chegou a nascer ou que não chegou a nascer, ou que aquelas que nem chegaram a gerar e que querem muito, eu diria a vocês que o amor que nós sentimos por esses filhos, pela maternidade e por tudo que ela nos faz, ele pode ser vivido mesmo com a dor da saudade, mesmo com a dor de não termos eles ao nosso lado, porque nós somos mães, nós somos, da forma com que Deus nos permite, mas nós somos. Então, o amor, ele não prescreve, ele sempre transborda, ele sempre faz com que nós consigamos de alguma forma ser felizes. Então, que vocês consigam um dia ser felizes por serem mães. Que lindo. Muitíssimo obrigada por você estar aqui, contar a sua história, a sua experiência, esse sorriso lindo. Obrigada. Né? Que a gente possa levar aí essa energia boa que está aqui, né, gente, para tantos corações que estão aí amargurados. Obrigada, Lisandra. Obrigada, eu que agradeço. Nós conversamos então com a Lisandra Pimenta Pisato, servidora pública, integrante também voluntária do Grupo Mães de Anjo. Como eu falei para você, eu vou deixar o card aqui da entrevista que nós fizemos com a Beluce, que é a criadora desse projeto aqui em Cuiabá. Também tem um telefone de contato, se você quiser saber os encontros do Grupo Mães de Anjo. Vamos ajudar a compartilhar, gente? Olha que história linda de superação, de fé, de amor. Às vezes a gente, levando isso para aquela pessoa, aquela mãe que está sofrendo, pode ser um princípio de um resgate, né? De uma cura do coração. Tá? Vamos lá, peço essa ajuda para você. A entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Pega o link, manda nos grupos do WhatsApp. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.